Shalom, Haverim, Shalom Aleikulam. Olá, amigos e seguidores deste canal de estudos bíblicos. Bora lá para mais um estudo? Venha conosco. Se você chegou até aqui, é porque você gosta de meditar e estudar a palavra do Senhor. Sejam bem-vindos. Aproveite, se inscrevam, curte ali, compartilha. E eu sempre falo no início do vídeo, estudar a palavra de Deus sem a Bíblia é difícil, né? Então trata de pegar a Bíblia e bora lá para mais este estudo. Hoje o assunto, o tema deste estudo é Minhas Orelhas Furaste. Lembrem sempre, queridos, que a Bíblia, ela é um livro, aliás, um conjunto de livros, né, espiritual. A Bíblia fechada, ela é um livro comum. Ela aberta, é Deus, o Eterno, falando com você. Nos Salmos 46, sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Bora lá? Bem, aos que já sabem e aos que ainda não sabem, após a queda, né, a desobediência gerada por Adão e Eva lá no Éden, a desobediência de Adão, preste atenção nos detalhes, tá, meus queridos? Ó, a desobediência de Adão, a palavra do Eterno, lá no Gan Éden, que é o Jardim do Éden, o homem perdeu aquela íntima e perfeita comunhão que ele tinha com o Senhor, o Eterno Pai. Lembremos, tudo lá no Gan Éden, que é o Jardim do Éden, foi criado para eles. Aquele lugar lindo, perfeito, lá eles podiam se alimentar dos frutos que o Eterno criou para a saúde e vida deles. Havia no meio do jardim a árvore da vida. Que glória! Eles ouviam a voz, a palavra do Senhor que passeava pelo jardim na virada da tarde, na viração da tarde. Ali eles tinham acesso direto ao Pai. Ali eles eram santos, puros. Nada os separava do amor do Pai. Ali eles viviam a eternidade com o Senhor. Mas a desobediência à palavra de Deus, do Eterno, trouxe aquilo que ele havia dito para Adão. Gênesis 2:17. Leiam os 4 primeiros capítulos de Gênesis. Vai ser muito importante vocês lerem. Gênesis 2:17. Da árvore do conhecimento, que é da ciência, né, o conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Era a única ordem que o Senhor tinha dado para eles. Por quê? Ele avisou. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E eles comeram. Desobedeceram a palavra do Senhor. E eles se alimentaram daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3:17. E a Adão, prestem atenção, e a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Após desobedecerem a palavra do Senhor, Gênesis 3, do 8 ao 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: preste atenção nos verbos, nas expressões. Cada palavrinha aqui no hebraico tem um estudo maravilhoso. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Aqui, após eles desobedecerem, o Senhor chamou a Adão e disse-lhe: onde estás?
Vocês já refletiram que Deus é onisciente, Ele sabe tudo? Você acha que o Senhor não sabia onde eles estavam? Ao ouvir a voz do Senhor, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor eterno. Como que se alguém conseguisse se esconder do Senhor? Eles se esconderam entre as árvores do jardim. Queridos, leiam o Salmo 139. É difícil alguém conseguir se esconder do Pai, né? Muito difícil. Aliás, é impossível. Observem que ali eles já tinham pecado, eles já tinham transgredido. Entendam, a graça recede e a misericórdia, que é Rahamim do Senhor, se manifestou ali, pela vida dos teus filhos pecadores. O amor do Pai pelo pecador, por nós, é infinitamente mais do que possamos imaginar. Ele nos amou primeiro, gravem isso. Ele não desiste de nós, sempre nos chama, nos procura, é insistente, está sempre ali nos chamando. Vem, filho meu, onde estás? E quer que vivamos eternamente em comunhão com Ele. O Pai deu todas as oportunidades de arrependimento para que eles pedissem perdão. E ficaria tudo bem novamente. Haveria ali a restauração. Gênesis 3, 9 e 10. A primeira pergunta, a primeira oportunidade que o Senhor deu para eles. Onde estás? E ele, Adão, disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. E fiquei com medo, Senhor, porque estava nu e escondi-me. Olha a sequência negativa, pessimista de Adão. Ouvi a tua voz soar no jardim, temi, fiquei com medo. Foi a primeira coisa que entrou no coração de mal, no coração de Adão e Eva, após eles desobedecerem a voz do Senhor, preferindo ouvir a voz de uma serpente enganadora. O primeiro sentimento, um dos mais terríveis que entrou no coração deles, foi o medo. Eles ficaram com medo. O medo gera coisa em nós terríveis, é uma sequência de coisas, de sentimentos, porque aquilo abala nossa estrutura, nossa mente, nosso coração. Abalou ali a estrutura que Adão e Eva tinham. Isso permeia, infelizmente, até nos dias de hoje. Ele ouviu a voz do Senhor no jardim e ficou com medo. E porque estava nu, olha só. Ele estava nu? Como que ele descobriu que estava nu? E ele se escondeu, uma sequência de coisas que ele não poderia ter feito. Gênesis 3:11. Leiam, pega a Bíblia, leiam e meditem. Gênesis 3:11. O Senhor perguntando para Adão, quem te mostrou que estavas nu, Adão? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Sabe o que Adão respondeu? Gênesis 3:12. Então, disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. É como se fosse assim, a culpa é do Senhor. Quem mandou o Senhor me dar a mulher que tu me deste? Quem mandou o Senhor me dar? Por causa dela eu comi. Gênesis 3:13. E disse o Senhor eterno à mulher, agora é a vez de Eva, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ninguém ali assumiu a culpa. Aliás, Adão culpou Eva e até Deus. Todo mundo era culpado, menos ele. Eva culpou a serpente, que é Satã, e eles se declararam inocentes. Boa essa palavra, né? Não se arrependeram. Então, Gênesis 3:14. Então, o Senhor Deus disse à serpente, o Senhor falou com a serpente, porquanto fizeste isso,
maldita serás. O Eterno amaldiçoou a serpente. Maldita serás mais que toda besta da terra, mais que todos os animais do campo. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó. Cuidado, meus queridos. A serpente enganou Eva, enganou Adão, engana a todos que dão ouvidos a ela. A estratégia dela hoje é a mesma. Colocar dúvida, medo, terror. Gravem isso. O objetivo do inimigo é colocar medo, terror no coração dos servos do Senhor. Em nossa mente, em nosso coração. Referente à palavra do Eterno. A duvidarmos, a termos dúvida do amor ágape imensurável dele por nós, pecadores. Somos pobres, necessitados. Desde o Bereshit, desde o início, lá no comecinho, Gênesis, ouçam, sim, a voz do Espírito Santo de Deus. Ouçam a voz do Eterno Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A voz do Senhor, ela é mansa e delicada. Aprendam isso. Desde o Bereshit, lá no Éden, o Senhor nos dá prova do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, que se renovam a cada manhã sobre nós, e elas são infinitas, não tem fim. Em João 3,16, preste atenção. Olha, às vezes a gente ouve esse texto e nem presta atenção, porque Deus, o Eterno Pai, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Yeshua, o Mashiach, Jesus, o Messias, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos, que é a Torá, a palavra do Senhor, e guarda, obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei, me revelarei a ele. Em Cantares 6:3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Aniledod vedod li aroer bashoshamin. Glória a Deus. O homem expulso do Éden. Que coisa triste, né, meus queridos? Gênesis 3:23. O Senhor Deus, o Eterno Pai, pois lançou fora do Gan-Éden, que é o jardim do Éden, para lavrar, cuidar a terra que fora tomado. Veja um estudo aqui no canal, o Bereshit. Nós temos vários estudos aqui no canal. É bom, quem não conhece o canal ainda, ver os estudos e estudar conosco. Em nenhum momento o Eterno Pai amaldiçoou Adão e Eva. Prestem atenção nisso. Em nenhum momento o Eterno amaldiçoou Adão e Eva, de jeito nenhum. Com a desobediência deles, após o mal ficar intrínseco, entrar no coração e a mente deles, Eva passou a ter dores de parto, e do suor do rosto de Adão, ele traria o pão para o seu sustento diário. O pior era que agora os seus dias chegariam ao fim, porque a palavra do Senhor é fiel. A morte veio. Eles perderam a vida eterna. Mas o Senhor continuou os abençoando e muito, e nos abençoa até o dia de hoje. Após pecarem, viram que eles estavam nus, perderam aquela glória, a Shekhinah do Senhor que refletia neles, que eles tinham lá no Éden. Eles perderam aquela veste de luz, a veste de salvação e vida eterna. Imediatamente, o Senhor providenciou vestes após a queda deles, que eles viram que estavam nus. Imediatamente, o Senhor providenciou veste, túnica de peles e os vestiu. É óbvio que aqui nós imaginamos, pela cultura da época, que as vestes eram feitas de peles de animais, carneiro, ovelha, né? E aqui já apontando profeticamente para o Cordeiro de Deus. Ali houve um ensinamento divino sobre o projeto de resgate e salvação do homem, desde o Bereshit, desde o princípio, desde o começo. Ali foi revelado que sem o derramamento de sangue
não há remissão dos pecados. Hebreus 9, 22. Um ser inocente teve que morrer para que eles continuassem vivendo. Bem, se você ainda não entendeu a grande demonstração do amor infinito do Pai por nós, ora, meu querido, minha querida, para que ele se revele para você. Pois só o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, é o nosso Consolador, é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele vos guiará, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade e anunciará o que há de vir. João 16, 7 ao 33. Após o homem ser expulso do Éden, o Senhor continuou os abençoando e continua abençoando até hoje. E muito. Em toda linda história, sempre houve a insistência da parte do Senhor em abençoar os fiéis a Ele e dar-lhes novamente a vida eterna. E apesar de toda a corrupção, de todo o mal que aconteceu, Ele é o Deus que não desiste de nós. Tudo que eles, no céu, na Trindade, na eternidade, planejaram no Bereshit, parte já se cumpriu, parte está se cumprindo e parte ainda se cumprirá com a restauração que o Senhor, que Yeshua Mashiach, fará na sua vinda gloriosa e na restauração de seu reino eterno. Bem, após chamar Abraão, o Senhor fez uma aliança eterna com ele e fez a promessa que o próprio Senhor faria de Abraão uma grande nação e o abençoaria e engrandeceria o nome dele, o seu nome, né? E faria dele uma nação, uma grande nação, uma bênção, faria dele uma bênção. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, pela fé, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. As gerações semíticas que vieram de Abraão. Abraão gerou Yitzhak, Yitzhak gerou Yaakov, que teve o nome acrescentado para Israel, e Israel, Jacó, gerou seus 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel, até chegar nos dias de Moshe, que é Moisés. E Moshe era levita, que era da tribo de Levi, e foi chamado pelo Senhor, Moshe, que é Moisés, foi chamado pelo Eterno, pelo Senhor, em meio a uma sarça ardente, para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó do Egito. Moshe viveu experiências esplêndidas, diretas com o próprio Eterno. Olha, tem vários estudos no canal aqui que falam sobre a vida de Moshe, né? Então é bom vocês verem. Moshe viveu experiências esplêndidas, diretas com o próprio Eterno. No Monte Sinai, o próprio Eterno escreveu com seu dedo nas 2 tábuas, né, os 10 mandamentos, e inspirou Moshe a escrever o restante da Torá, a lei, os 613 estatutos, que são as mitzvot, contidos no Pentateuco, que é a palavra do Senhor, e toda a palavra do Senhor. A Torá, a lei, acerca dos servos, preste atenção, acerca dos servos em hebraico é Eved, é também usado como escravo. Eved é servo ou escravos. Êxodo 21, leiam o Êxodo 21, do 1 ao 6, e também Deuteronômio 15, deu 16, 17, 18, fala a mesma coisa, mesmo texto. Leiam tudo. Se comprares um servo, que é um Eved, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá forro de graça. Vocês entenderam? Naquela época, a lei dizia que se um senhor, né, comprasse um servo, esse servo trabalharia para ele, o serviria por 6 anos. No 7º, ele receberia o forro, quer dizer, a liberdade, estava livre, podia ir para outro lugar, fazer o que quisesse.
Êxodo 21, 5 e 6. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo ao meu Senhor, e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, preste atenção nos detalhes, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Olha só, se aquele servo disser, eu amo ao meu Senhor, e a minha mulher e os meus filhos, eu não quero sair daqui, eu quero continuar te servindo. Nesse caso, o senhor desse servo furaria a orelha dele e esse servo o serviria para sempre. Ficaria ali, como parte da família. Salmos 46, foi como nós iniciamos o estudo. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Conforme vimos no texto acima, após servir ao seu senhor por 6 anos, o servo podia escolher, não era por força nem por violência, ele tinha liberdade de escolher se ele continuava servindo e fazendo parte como membro da família com o seu senhor, ele podia escolher. Ou se ele queria a liberdade dele, sair, ir embora. Normalmente, o Senhor era uma pessoa justa, amorosa, bondosa, e isso gerava gratidão, amor na vida dos servos. Somos livres para escolher a quem servir. Isso é uma alusão ao Evangelho, às boas novas, que vem desde o Bereshit, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se, é condicional, se alguém ouvir a minha voz, ele está chamando, está batendo, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus, o Eterno, fura as nossas orelhas, que é a marca, o furar a orelha nos fala da marca, do selo, do sinal, do Espírito Santo na nossa vida. E ele faz que sejamos seus servos, Eved, movidos não pela obrigação, por imposição, medo, mas pelo amor, pela gratidão que nós temos por tudo que ele fez e faz por nós todos os dias. Desde o Bereshit, após a queda de Adão e Eva, quando eles viram que estavam nus, quem providenciou o sacrifício, o holocausto, a oferta, para que houvesse novamente a veste da salvação e vida eterna para o homem, foi o Eterno Pai. Ele é que fez o verdadeiro sacrifício. Nós sabemos que ali estava revelado o plano dele em Yeshua, o sacrifício de Yeshua. Ele tinha o projeto de salvação e resgate, que é a remissão do homem em Yeshua, o Cordeiro Eterno, desde o Bereshit, para dar posse novamente daquilo que nós tínhamos perdido, que é a vida eterna, a salvação com Deus, em Deus. Minhas orelhas furadas, marcadas pelo selo do Espírito Santo, para que as minhas orelhas fossem furadas, as santas mãos de Yeshua, Jesus, também foram furadas. Os seus pés, o seu lado, a sua testa foi furada por uma coroa de espinhos. Que alto preço pagou pela minha vida, pela sua vida. Ele derramou sangue e água na cruz por mim e por você, meu irmão. E Yeshua nos salvou, ele nos remiu para que eu, você, nós, pela fé, vivamos em comunhão com ele e tenhamos a restituição do direito novamente à salvação e vida eterna no seu reino. João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Escolhe a vida. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. Quem você escolhe servir? Espero que com esse estudo tenha sanado talvez alguma dúvida sobre quem você deve escolher para servir eternamente. Agora você conhece um pouco
sobre o sacrifício, holocausto, expiação, que foi feito desde o Bereshit. João 1, do 1 ao 5. No Bereshit, que é no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Adonai, que é o Senhor Deus, e o verbo era Adonai, Deus. Ele, Yeshua, estava no Bereshit com Adonai, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz, a Shekhinah, a glória dos homens. Gênesis 1:3. E disse Adonai, haja luz. A primeira coisa que Adonai, que o Senhor, que o Eterno criou no Gênesis foi a luz, a Shekhinah, a glória de Jesus. Nele estava a vida, a nossa vida. João 8:12. Falou-lhes, pois, Yeshua, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O verbo se fez carne. João 1, do 1 ao 5. Leiam tudo. No Bereshit, que era no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Gênesis 1:3. E disse Adonai, haja luz. João 8:12. Falou-lhes, pois, Yeshua, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lembrem que a Bíblia, ela é um conjunto de livros, vários livros, 66 livros, e são livros espirituais. A palavra de Deus, ela é perfeita e imutável. Nesta parábola, podemos aprender coisas incríveis com o nosso mestre Salvador Yeshua. Que parábola? Lucas, está lá em Lucas 12, 35 ao 48. Lucas 12, 35 ao 48. É a parábola sobre o servo vigilante. Eved, servo vigilante. Ele nos orienta, o próprio Jesus, Yeshua, ele nos orienta para que estejamos com os nossos lombos cingidos, acesas as nossas candeias, nosso preparo, estarmos atentos, cheios do Espírito Santo, nos santificando para a nossa partida desse deserto, que é este mundo, para o seu reino eterno, na sua vinda gloriosa. Ele nos orienta aos seus servos, Eved, como se portar para este momento. A palavra servo em hebraico é formada por 3 letras. A letra Ain, Beit ou Veit, que é a mesma letra, e o Dalet. A letra Ain nos fala da visão, do olho, de manter a guarda. A letra Beit ou Veit nos fala da casa, do lar, da família. E a letra Dalet nos fala da porta. E também dessa raiz, que é Eved, que for essas 3 letras, Ain, Veit e Dalet, forma o nome Eved, que é servo ou escravo. E dessa raiz também veio a palavra Avodá, que é adoração. Definição de Eved, servo no hebraico, aquele que mantém o olhar constante sobre a casa, guardando, zelando as portas, entrada e saída. Isso é um servo de adoração, servo adorador, aquele que trabalha, que é fiel ao Senhor. Como o servo deve se preparar? Usando os meios de graça que nos fala da oração, jejum, palavra, louvor, madrugada. O servo vigilante, ele está atento à voz do Espírito Santo de Deus, se santificando, e também desfrutará das bem-aventuranças. Números 13 e 14. Leiam o capítulo todo, 13 e o 14. Os 12 espias e a rebeldia do povo. Um texto maravilhoso, né? Creio que todos vocês já conhecem, mas se não conhecem, trata de ler, pega a Bíblia, pinta lá, destaca. Bem, após o Senhor libertar o povo de Israel do Egito, do domínio escravativo de Faraó,
usando o servo Moshe, que é Moisés, como intermediário entre o povo e o Senhor. Já aprendemos isso em vários estudos aqui no canal. Vê lá se você não viu ainda. Preste muita atenção nos detalhes. Enquanto eles estavam ainda no deserto, né, o povo de Israel, que é percurso, que eles ficaram 40 anos no deserto, o Senhor falou com Moshe que enviassem homens para espiarem a terra de Canaã. O Senhor falou que era para Moshe pegar um príncipe, que é um cabeça, Rosh, um príncipe de cada tribo, e que eles fossem espiar as terras de Canaã. Portanto, haviam 12 príncipes, 12 homens, um de cada tribo. Terra essa que o Senhor, queridos, leiam a palavra. Terra essa que o Senhor, eu mesmo hei de dar aos filhos de Israel. O próprio Deus, o próprio Eterno, falou isso para Moshe. Moshe passou isso para o povo. E enviou Moshe, os 12, os 12 príncipes, e orientou-os em todas as estratégias de como deveriam espiar a terra. Lembra que Moshe, ele era estrategista e, orientado pelo próprio Senhor, deu toda a direção ali, o que eles deviam fazer, o que eles deveriam observar, tudo. Moisés orientou tudo o que eles deveriam fazer. E eles foram. Ao voltarem, após 40 dias, eles trouxeram um cacho de uvas que precisou de 2 homens para trazerem o cacho de uva de tão grande, tão imenso que ele era. Tanta fartura, tanta coisa boa que tinha lá. E a terra manava leite e mel, uma terra farta, uma terra boa, uma terra abençoada. Era essa terra que o Senhor ia dar para eles. Mas, contudo, todavia, eles viram, nesses 40 dias que eles espiaram lá, viram lá, eles viram que havia naquelas terras, que eles rodaram, toda a terra, o norte, sul, leste, oeste da terra, e eles viram gigantes, filhos de Anak, que são os Anaquins, gigantes, e eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados. Mas põe pavor nisso, pois eles viram que o povo era gigante, forte e poderoso, e eles se sentiram como gafanhotos. Eles ficaram desorientados. Viram também nas terras do sul os amalequitas, os heteus, jebuseus, os amorreus nas montanhas e os cananeus ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Queridos, na hora que eles viram os gigantes, eles ficaram apavorados. Eles esqueceram tudo que o Senhor tinha falado com eles. Duvidaram da palavra do Eterno e temeram, igual Adão lá quando o Senhor chamou eles. Ficou com medo, ficou com pavor. Aí o medo gera tanta coisa ruim na gente. É ansiedade, depressões, sei lá o quê. E só o Senhor para ter misericórdia. Ao relatar isso para o povo de Israel, quando eles chegaram, eles foram falar com Moshe, e eles relataram isso junto lá com Moshe, e todo o povo, todo Arraial. Quando eles relataram isso para o povo todo, leiam lá em Números lá. Números 21, desculpa, Números 13 e o 14. Leia o capítulo 13 e o 14, lê tudo. Quando o povo ouviu isso, o povo ficou tão apavorado que o povo quis voltar para o Egito. Tem condições uma coisa dessas? Eles quiseram voltar para o Egito. Não, Moisés, vamos voltar para o Egito, não vamos para essa terra não. Sendo que o Senhor falou com eles que ele, o Senhor, daria aquela terra. Eles murmuraram contra o Eterno, ficaram com pavor dos gigantes, que eram fortes e poderosos. Eles esqueceram dos sinais, das maravilhas, dos milagres que o Eterno, o Senhor, fez quando os tirou do Egito. Eles esqueceram das maravilhas das 10 pragas que aconteceram lá, e nenhuma atingiu o povo de Israel, pois a presença do Senhor estava sobre eles, com eles. Eles viram tudo isso. Eles passaram pelo Mar Vermelho que se abriu, e eles passaram a pés secos pelo meio do mar, atravessaram em segurança, porque a presença do Senhor estava sempre junto com eles. Mas eles se esqueceram de tudo isso. Deu um apagão, uma amnésia, um Alzheimer.
E eles se rebelaram. Eles se rebelaram contra Moshe e contra o Senhor, de forma que quase o Senhor os destruiu por causa da ingratidão, da murmuração que o povo de Israel fez contra o Senhor. E esqueceram da promessa do Senhor que Ele mesmo daria para eles aquelas terras. Eles duvidaram da palavra do Senhor e temeram os gigantes. Mas Caleb, da tribo de Judá, da tribo de Erudá, fez calar o povo perante Moshe e disse, olha aqui que Caleb, ele disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Que fé! Josué e Caleb foram os únicos que falaram isso, viveram isso. Eles falaram, não, calma, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, porque eles sabiam que o Senhor, aquele Senhor que deu vitória para eles até ali, ia continuar dando a vitória. Que fé, meus queridos, que servo fiel e obediente que se demonstraram ali, Josué e Caleb. Caleb e Josué. Yoshua, Josué e Caleb. A confiança na palavra do Senhor estava na mente e no coração deles. Que glória! Desses dois estou falando, tá? Mas o povo, sempre o povo é uma benção. O povo se alvoroçou ensandecidos. Eles ficaram ensandecidos. Eles queriam levantar um capitão que voltasse com eles para o Egito, se rebelaram. Eles tentaram apedrejar Josué, Caleb, Moisés e a todos que estavam lá. Porém, a Shekinah, a glória do Senhor, apareceu naquela hora, na tenda da congregação, e o Senhor disse naquela hora para Moshe, até quando me provocará este povo? O Senhor ali o Senhor falou com Moshe que ele ia destruir a todos. Mas Moshe, sempre Moshe, coitado, Moshe intercedeu, intermediário, tadinho. Moshe intercedeu por ele. Senhor, tem misericórdia. Pai, não faz isso não. Senhor, perdoa. Lembra da tua misericórdia, Senhor. Na ira, lembra da tua misericórdia. Senhor, poupa teu povo. E mais uma vez, o Senhor poupou o povo dele. O Senhor, ele é longânimo e grande em misericórdia, em beneficência, que perdoa em nossa iniquidade e a transgressão, mas que o culpado não tem por inocente. Hoje há uma promessa do Eterno para nós, a promessa da vinda de Yeshua, nosso Salvador, Remidor, e a restauração de seu reino eterno. Reflitamos, queridos, o chamado do Eterno continua. E Yeshua te chama, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós também estamos caminhando no deserto que nos fala este mundo, cheio de gigantes, que sejam reais ou fictícios, e são apavorantes. O gigante do medo, da ansiedade, da dúvida, do domínio escravativo, o gigante da enfermidade, da ansiedade, qual gigante que está causando terror na sua vida? Eles precisam ser enfrentados e vencidos. Lembram do gigante Golias? Quem destruiu? Vocês acham que foi Davi? Davi foi um vaso usado como o Senhor usou Moshe e Yoshua, um instrumento nas mãos do Senhor. Quando Davi, aquele homenzinho pequenininho, foi lá perto do gigante Golias, quase 3 metros de altura, né? Quando Davi foi até Golias, vocês lembram o que Davi disse para ele? O que Davi disse para Golias? Eu vou a ti, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, Elohim Tsevaot, em nome do Senhor. Quando os ouvidos dele ouviram isso, não precisava nem jogar aquela pelota que ele jogou, já estava morto aí. Quem destruiu aquele gigante foi o próprio Senhor, Elohim Tsevaot. Lembram da vitória de Josafá? Tem estudo aqui no canal sobre isso. Lembram da vitória de Josafá? Falaram pro rei Josafá, maior exército, e está vindo contra nós ali, está vindo aqui para cá. Um exército fortíssimo, gigante, enorme. Milhões de soldados,
fortíssimos, poderosíssimos. Josafá orou ao Senhor. Senhor, o que faremos nós? O que faremos nós? Os meus olhos estão postos em ti. Sabe o que o Senhor falou para ele? Tem estudo no canal aqui sobre isso. Estou abreviando muito, vocês sabem disso. Não tereis. Parai, ficar parados. Nessa batalha não tereis que pelejar. A batalha é do Senhor, meus queridos. O Senhor destruiu aquele exército de uma forma que eles mesmos se autodestruíram entre eles. O povo de Israel não teve que fazer nada. Josafá não teve que fazer nada. E vocês ainda têm medo de gigantes? Há uma promessa do reino eterno com Yeshua, Mashiach, Jesus, o Messias. Ele sim é o Gadol Elohai, grande Deus. Se você tem que ter medo de alguém, você tem medo de Deus, tá? Porque ele é grande, ele é enorme. Gadol Elohai. Se você tem medo de gigante, então não teme essas coisinhas que tem aqui não. Teme a ele. Ai, Senhor, estamos agindo como o povo de Israel no deserto, duvidando da palavra e do poder do Eterno Pai, duvidando de suas promessas. Ele é fiel e cumpre todas as suas promessas. Estamos com medo, pavor desses gigantes que estão aqui neste mundo, esses reis, esses poderosos que se acham. Meu exército é maior. Ó, cuidado que eu tenho bomba nuclear, hein? Só apertar um dedinho aqui, pss, o mundo explode. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, Ele está vendo tudo isso. E esses poderosos, esses gigantes que se acham, coitados. Coitados. Estamos querendo voltar para o domínio de Faraó do Egito? A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Elohim Tsevaot. Quem você escolhe servir, meus queridos? Yeshua foi o sacrifício aceito por mim, por você, desde o Bereshit. Salmos 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste. As minhas orelhas furaste, como holocausto e expiação pelo pecado, não reclamaste. Ele não aceita sacrifício e oferta nossa, porque a oferta perfeita já foi feita desde o Bereshit. Façamos a boa escolha. Escolha a vida. Escolha servir Jesus. Entrega a sua vida. Conforme estudamos, quem furava a orelha do servo era o Senhor. Mas quem dava permissão para o Senhor fazer isso era o servo. Era uma escolha. Ele tinha liberdade de fazer essa escolha. Não é por força e nem por violência. Gálatas 6,17. Aqui é Shaul, tá? Paulo falando. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que glória! É assim também que nós somos salvos. O Eterno, de forma respeitosa, aguarda a nossa permissão. E Yeshua diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ninguém jamais, meu querido, minha querida, queridos irmãos, irmãs, amados, ninguém jamais te amou ou te amará tanto, e ninguém merecerá mais do que ele a sua gratidão, o seu amor. Como Yeshua mesmo falou, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. E foi exatamente o que ele fez por mim, por você, por nós. Queridos, que o Senhor continue nos abençoando e cresçamos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Se você gostou do estudo, curta, compartilha, manda para o amigo, para o irmão que está precisando aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor, receber uma bênção. Abraço forte para todos vocês, tá? Shalom, shalom, ulehitraot. Tchau, tchau, até o próximo estudo.